É uma chamada para a igreja que é... O que está escrito ali? Isso é uma chamada para os tempos de hoje. Porque, ora, nós temos visto aí o quanto essa realidade do mundo tem sido cruel, né? Tragédias atrás de tragédias. Então, nós como igreja não podemos ficar parados. Amém? Não podemos ficar alheios a essa realidade. É a realidade que nos deve chamar a nossa atenção e nos incomodar. Então, tudo que menos Deus quer para a nossa vida é nos ver parados. E por isso essa chamada. Andar, se preparando para correr, desejando alçar voos com o Senhor. Amém? Então nós já temos trabalhado aí no ministério, pastor Nelson, né, e nós temos trabalhado aí durante esses dias. E uma coisa que tem ficado muito evidente, particularmente, irmãos, e gostaria muito de falar essa noite um pouco sobre correr. Só que existem muitos direcionamentos, né? Veio aquela palavra lá, e nós podemos abrir aí, que está lá em 2 Timóteo, a partir do capítulo 1. Uma carta a Timóteo tremendamente impressa e expressa. Para que nós... E a gente consegue imaginar, né? Para alguém... É muito difícil para que alguém comece a correr sem que ele ande. Vão existir casos de crianças, né? Vamos olhar uma criancinha pequenininha, para que ela mal começa a andar, algumas são assim, né? E já querem correr. Mas só o que acontece com elas? O quê? Cai. Aquele que não sabe andar direito até vai começar a correr, mas de imediato ele vai cair, é ou não é? Então precisa saber andar, ou ter o equilíbrio perfeito para poder ter o ritmo da corrida, né? Seja qual for. Alguns correm mais rápido, outros mais devagarzinho. Eu sempre refletindo sobre essa chamada, e para reunir assim, materiais de Deus que vem, só que não me foge a figura, quando eu paro na corrida, não me foge a figura que eu acho muito interessante, muito engraçado até, que é você ver as pessoas correndo na rua. Eu acho muito interessante. E a primeira vez que me chamou a atenção foi eu indo trabalhar e passando pela orla de uma praia, não lembro aonde, e na calçada, assim, você vê muitas pessoas, né? Só que é muito engraçado você ver que umas vão mais rápido, outros vão mais lento, umas parece que você não sabe se ela está andando ou está correndo. Já viu? Ela faz o gesto de correr, mas ela está mais lento do que alguém que está na caminhada. Então, cada um tem o seu ritmo. Cada um tem a sua fisiologia e vai se mover da forma com que se preparou, acha melhor, ou da forma que é adequada para ela. Mas o certo é de que se não se não tiver o equilíbrio necessário, pode ser o ritmo que for, vai até aprender, de fato, vai cair várias vezes. Então vem sempre orientações da palavra de Deus, mas a primeira para nós
particularmente para esse presente, é que o mais rápido possível nós precisamos correr. Esse desejo deve arder no nosso coração. Nós não podemos ficar alheios a toda essa realidade, né? Que por todos os lados tem acontecido coisas e como tem sido a nossa participação. É claro que você vai olhar para a realidade, o que nós poderíamos fazer aqui para as pessoas lá de Minas Gerais, com aquela fatalidade. O que nós poderíamos ter feito aqui, por exemplo, eu só fiquei sabendo no dia seguinte do acometido do temporal lá na Zona Sul, se eu não me engano, né? Que nós poderíamos ter feito. O que poderíamos ter feito com o acidente que aconteceu aí no centro de treinamentos lá do clube. Mas são coisas que Deus tem permitido para que nós avaliemos a nossa condição e a nossa realidade de hoje. Porque nós aqui, talvez, não sei se alguém aqui tinha algum contato com algumas dessas vítimas ou familiares dessas tragédias, mas poderia até ter. Mas existem hoje muitos familiares e amigos que tinham e podem estar lamentando, talvez, por uma palavra que deixou de ser dita, por um gesto de amor que poderia ter sido feito, por uma atitude, mas e aí? Não dá mais tempo. Não sei se é o caso de alguns que conheceu. Eu já tive uma experiência parecida. E é por isso que eu oro e clamo muito para a intervenção de Deus enquanto há tempo. Nós não podemos ficar parados. Essa canção é muito sugestiva, Senhor, que faz de novo, Senhor. Conforme tu fez lá em Betânia, daqui a pouco nós vamos ver. Conforme o Senhor fez lá em Pentecostes, nós cantamos aqui pela manhã, não é? Porque a tendência da realidade é cada vez nos afastar da fé. Nós vivemos hoje no tempo da apostasia já. E Deus tem se manifestado de várias formas na reflexão. São tragédias, mas também existem hoje assassinatos, coisas terríveis que têm acontecido, é pai matando os filhos, matando mãe, familiares que ninguém poderia imaginar fazendo atrocidades. Isso são os sinais dos tempos. E por isso nós não podemos ficar parados. Nós precisamos caminhar a reaver essa intimidade com uma convicção real no nosso coração de quem é o nosso Deus. Para que quando nos indagarem quem é o teu Deus, ou aonde está o teu Deus, a resposta de pronto seja: é aquele que transformou a minha vida e pode transformar a sua. É aquele que curou, que me tirou lá do lamaçal do pecado, de um caminho tortuoso, e hoje me fez ficar de pé, com vida. Essa resposta tem que estar de pronto no nosso coração, na nossa boca, sem vergonha. É esse Deus a quem eu sirvo, é esse Deus a quem tem se manifestado. Você pode não vê-lo aqui presente, mas Ele está comigo. Eu estou com Ele. Nós vimos isso nas semanas anteriores. Essa convicção, ela precisa ser real na nossa vida. Ele está comigo, assim como eu estou com Ele. Essa declaração o próprio Jesus disse, nós vimos nos dois encontros passados. Então, essa é a chamada para isso. Então, parados, nós não vamos poder declarar
fazer essa declaração de fé. Deus nos chama para nós andarmos como Ele andou. Essa palavra vai dizer assim, ó, 2 Timóteo, é 2, perdão, eu falei 1, mas é o 2, para nós acompanharmos. 2:1. E para caminhar e correr, vem o direcionamento de Deus aqui, através dessa carta a Timóteo, que diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em quem? Foi mencionado aqui, que em alguns casos, e na maioria das vezes, a gente deixa de lado aquilo que é o fundamento do Evangelho, aquilo que é a essência na qual deve firmar a nossa fé, a qual nós devemos fitar os nossos olhos e realmente vivê-la. E vem aqui o direcionamento: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Quem é o nosso Deus? É aquele que foi ungido e escolhido para viver e reinar para sempre. 2. E as coisas que me ouve dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. 3. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Aqui vem um direcionamento para a igreja, do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo aqui, e ele diz: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Aqui vem 3 exemplos figurativos na palavra acerca do que é necessário nós refletirmos. Porque, olha só, o verso 4: nenhum soldado deixa se envolver por negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. É uma reflexão. Nós que fomos chamados e agora estamos alistados no exército de Cristo. Agora não cabe mais a nós nos ficarmos preocupados com a vida que está lá fora. Se colocar em xeque a nossa fé. É claro que nós vivemos nesse mundo, nós participamos das coisas desse mundo, mas deve haver uma convicção real no nosso interior de que nós não somos desse mundo. Que agora Deus me chama para andar com Ele, andar como Ele andou, correr a sua carreira e alçar voos na sua presença. Então, você pode dizer: eu não sou desse mundo. Você pode dizer isso? É uma declaração que deve ser dita todos os dias. Eu pertenço, eu estou aqui nesse mundo, o Senhor colocou todas as coisas à minha disposição, porém eu não sou desse mundo. Isso é que, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, que aí você olha a figura do soldado, e quem aqui foi militar sabe exatamente o que eu estou falando. Ele é doutrinado rigorosamente para mover-se em sujeição e submissão total. Aquele que foge da regra, ele recebe punição. E alguns podem ser até expulsos da força, seja qual for. E eles são doutrinados nessa linha. Então aqui Deus chama a nossa atenção que nós devemos suportar os sofrimentos como bom soldado. Tudo que sobrevier sobre a nossa vida, eu sou o soldado de Cristo. E eu não pertenço a esse mundo. E agora eu vou viver segundo os preceitos daquele que me alistou. Verso 5. Semelhantemente, nenhum atleta, presta atenção, é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Imagine a figura de um atleta. E quando veio essa proposta de nós corrermos, também me passou essa figura
né? Eu, por exemplo, tenho um desejo grande, eu iniciei até no exercício, caminhada, eu quero chegar até fazer uma corrida, não para competir, participar de nada aí fora, simplesmente para o exercício. Já tem alguns anos que eu estou nessa busca. E eu acho interessante porque é exatamente assim, alguém que almeja algo, ele precisa ter um direcionamento doutrinário, disciplinar, para que ele chegue num resultado. E é isso que a palavra está dizendo. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Assim também tem as meninas aí que buscam, né, fazer aquela reeducação alimentar, quer experimentar. Se não cumprir ali aquilo, não funciona. É ou não é? Tem que ter doutrina. Então, na corrida para a qual Deus nos chama, nós precisamos olhar para as regras que estão contidas, ora, nós já sabemos, aqui no nosso livro. Esse livro aqui é feito de regras. Só que a regra nada vai valer se não for colocada em prática. E é direcionado que é o livro de regra, de fé e de prática. Então, semelhantemente, nenhum atleta será coroado, e aqui aponta também para a promessa e o resultado de uma vida com Deus e Jesus aqui nessa terra. Nenhum atleta será coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Deus está dizendo que existem regras a serem seguidas para que tomemos posse do prêmio que a nós está proposto. Verso 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Quem dará o entendimento? É o Senhor. Então nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque essas 3 ilustrações aqui, que são bem superficiais, mas é para nós analisarmos como é a vida de um soldado, como é a vida de um atleta e como é a vida de um lavrador. Para nós analisarmos de uma forma profunda, para seguirmos o que é necessário que seja, para que... Por que Deus colocou isso na palavra, para nós entendermos? Então, ele está dizendo, reflita no verso 7, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará o entendimento em tudo. Amém? 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. 9. Pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. 10. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então aqui o apóstolo Paulo demonstra para nós o desejo que havia nele de não se conformar. Ele estava encarcerado, porém não conformado. Ele fala, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Aí ele envia essa carta ao seu discípulo. Nós podemos ter até dificuldades, muitas das vezes, de chegar até determinadas pessoas ou falar determinadas coisas. Mas quando há o desejo do nosso coração, a gente vai buscar o entendimento de Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Para não me conformar com a realidade que tem se apresentado. Aquelas pessoas lá em Brumadinho, supostamente estavam prevenidas de que poderia acontecer. Só que ninguém imagina que a tragédia vai acontecer. Talvez essas aqui da comunidade lá do Alto, lá na Zona Sul, também tivessem sido orientadas de que haveria o risco, mas ninguém imagina.
Diferentemente daqueles meninos que estavam lá, um local onde não havia alerta, porque foi uma fatalidade. Jovens, adolescentes de 14, 15 anos, que perderam as suas vidas. E como estão as famílias e aquelas vidas, talvez não sabemos se tiveram a oportunidade de ouvir de Deus para terem sido hoje promovidos à glória. Não sabemos. Talvez alguns pudessem ser, ou puderam ter ouvido. Porque eu conheço pessoas que tiveram essa rotina de que aqueles que desejam muito ou tiveram algum contato com a igreja, principalmente nesse caso, quando eles ficam isolados, existe uma carência muito grande que eles se reúnem, fazem cultos. Não sei se era o caso daqueles lá. Existe um desejo muito grande. Eu tenho um conhecido que foi até para outro país, né? Assim, semelhantemente, os meninos ficam internados como nós temos um aqui, se preparando. Quando eles estão lá naquela realidade, existe um clamor muito grande, uma necessidade dos seus, que só pode ser suprida através de Deus. Então, eles buscam isso. Não sei se essa foi a realidade daqueles meninos, mas eu conheço essa realidade. Teve há uns tempos atrás, que até me procurou: pastor, me ajuda, porque eu estou aqui sozinho. E eles sentem essa carência, porque eles estão lá isolados de todo o seu contexto relacional. Então eles buscam, sim. Não sabemos, mas e se não aconteceu? E o que acontecerá daqui para frente? Como nós, e a reflexão para nós nessa noite, ficaremos mediante a essa realidade? Se talvez a notícia seja para alguns dos nossos que se foram, qual será a nossa participação daqui para frente? Como ficaremos parados ou buscaremos andar, correr em busca da presença de Deus? Então aqui o apóstolo Paulo demonstra claramente esse desejo. Por isso eu suporto, por causa de todos os eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A salvação que está em Cristo Jesus, que está na maioria de nós aqui, ela precisa ser compartilhada, a ponto de que todos recebam. Essa é a nossa participação aqui. Por isso nós não podemos ficar parados. Essa manhã eu fui despertado por Deus, buscando, durante esses dias, o que dar continuidade aqui, o que trazer para a nossa vida, porque Deus vai ministrando comigo. E existe uma palavra na qual Deus me acordou hoje, que está lá em Efésios capítulo 5, verso 14. Coloca aí para mim, por favor. Deus me acordou com essa palavra. Literalmente. Literalmente. Você pode ler, igreja, ali? Bota um fundozinho aí, pode colocar. Que aí é por causa desse som. Eles estão trocando o microfone por causa desse efeito especial que está aqui. Esse zunidozinho. Mas a gente suporta, amém? Bota um fundozinho aí, que não seja aquele de dormir, pois os irmãos não dormirem. Amém? Então a palavra vai dizendo assim: pois isso é o que foi dito. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo
resplandecerá sobre ti. Porque Deus havia me fazendo essa pergunta: quem é o teu Deus? E uma declaração: eu sei que eu não estou só, eu preciso declarar isso. E isso se dará de que forma? Nós vimos alguns exemplos de que Jesus, perseguido de todas as formas, interrogado, posto em ciladas para que ele dissesse aquilo que ele não é. Mas ele não podia ir contra aquilo que ele era. Ele disse: eu sou a luz, eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar. Isso irritou muito aqueles que o perseguiam, porque achava presunção da sua parte. Mas em dado momento ele pôde dizer assim: eu não posso falar a mentira, eu devo falar a verdade, e é isso que eu sou. Então, o que ele fazia os homens refletirem acerca de olharem para ele, das suas atitudes, e ver Deus, o Deus Pai, no qual eles criam. Mas nós hoje, de que forma? Semelhantemente a Jesus, nós precisamos ter essa convicção: Deus está comigo assim como eu estou com Ele. E quando isso se dará? Quando é percebido o resplendor da glória de Deus através de nós. Amém? E com despertamento. Muitas das vezes, quando nós estamos parados, nós vamos ficar tal como estamos dormindo. E muitos até não vão entender. Mas se eu estiver buscando andar como ele andou, já esboçando os passos para a corrida do chamado, da carreira, talvez hoje você possa mensurar assim: mas eu não sei a quem falar, como falar. O apóstolo Paulo vai dar continuidade nessa carta aqui a Timóteo, e é uma palavra que todos têm ouvido muito, que falo porque Deus fala para mim, e eu cada vez reforço cada vez mais para mim. Se apresenta a Deus. Se apresenta a Deus, vai estar lá no verso 15, desse capítulo 2 que nós lemos. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Está andando ainda, não é da forma que você imagina. Pode ter certeza, se você começou a andar, Deus está contigo. Se começou a andar em direção à presença dEle, você pode não perceber, mas Ele estará contigo. Se o teu desejo é continuar a caminhada a ponto de esboçar a marcha na qual Ele espera, Ele estará contigo. Para isso é necessário se apresentar. Apresente-se como obreiro que não tem dos que envergonhar. Apresente-se a Deus. Não é a outro. E quem é o teu Deus? Aí você vai falar: é Jesus. O meu Deus é Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Esse é o meu Deus. Começa a fazer essas perguntas e dar as suas respostas para você mesmo. Então, na maioria das vezes, nós vamos precisar despertar, porque Ele nos esclarecerá e a sua luz resplandecerá através de nós. Então não podemos ficar parados. Agora nós vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 11, aquela palavra introdutória. Ver aqui mais alguns exemplos de Jesus para essa corrida, essa marcha na qual nós já iniciamos. Amém? Quantos estão caminhando com Jesus aí, digam amém. Então vamos observar alguns exemplos a mais de Jesus aqui, porque Ele deve ser observado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos fazer uma leitura aí. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta.
E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ouviu isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vamos ler mais uma vez. Jesus, ao ouvir, disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar à Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. 11. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adoeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Aqui nós observamos mais uma característica de Jesus, que era não se intimidar e não ficar parado. Ele estava num lugar e precisava retornar num lugar onde já havia sido perseguido. Como disseram os discípulos: nós quase fomos apedrejados naquele lugar e o Senhor quer que nós voltemos para lá. Mas importa a Jesus cumprir a sua missão. Mas importa a Jesus ver aquilo que é necessário que se faça e prosseguir. E aqui Jesus prosseguiu, dizendo-lhes: o que é mais importante? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos até lá para acordá-lo. Ele não contesta aqui diante dos discípulos o que poderia ou não acontecer com eles. O que importa para ele é cumprir a missão. 12. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Veja que eles não entenderam claramente o que estava acontecendo. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Se nós não estivermos ligados, irmãos, temos claro qual é o motivo ou a motivação para a nossa corrida aqui nessa terra, muitas coisas vão acontecer e nós vamos passar despercebidos. E vamos perder o privilégio de sermos usados por Deus. Aqui é o exemplo dos discípulos. Jesus dá o exemplo, e você anota aí, mas uma característica de andar com Jesus, que é o que? Não se intimidar diante da ameaça. Pode anotar aí, quando eu caminho com Jesus, o que eu preciso fazer? Mais uma dica: não se intimidar diante das ameaças. Ele foi ameaçado, mas isso foi ontem. Hoje é outro dia. Mas aqui os discípulos estavam desapercebidos. Quando Jesus falou que Lázaro dormia, eles não perceberam claramente qual era a missão e poderiam ter perdido a oportunidade. Então, esteja alerta. Qual é a motivação, o motivo que nos leva à ação deve ser claro.
é levar vida, é proclamar salvação, é levar vida àqueles que estão perdidos, é não perder tempo, porque nós não sabemos qual será a fatalidade de amanhã. E o tempo de fazermos a obra é hoje, de oferecermos o presente no qual o próprio nome diz, hoje é presente. Se nós estivermos desapercebidos, as oportunidades passarão e nós não seremos usados por Deus. Talvez poderemos amanhã estar lamentando, digo mais uma vez, uma palavra que poderia ser dita, um abraço que poderia ser dado, uma manifestação de amor que poderia transformar uma vida. Então, não perca, não esteja desatento às oportunidades. 13. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. 14. Então lhes disse claramente, tem hora que Jesus fala em parábolas e enigmas, mas tem hora que ele fala direto. Fique ligado, ele morreu. 15. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até a ele. Olha só, Jesus está dando uma oportunidade agora para os seus discípulos, pode? Amém. Oportunidade para eles, aquelas que talvez quase eles perderiam. Olha, é para o bem de vocês que estou contente. Então Jesus, Deus vai sempre dar oportunidade para nós, se nós estivermos ligados com Ele. Aqui eles só tiveram essa oportunidade porque eles estavam na presença de Jesus. Só que se nós estivermos dormindo espiritualmente, a presença de Jesus não estará em nós. A luz não estará resplandecendo e a oportunidade será perdida. Vamos até ele. 16. Então Tomé, chamado Dízimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Aqui entra um incrédulo, né? Muquirana, Tomé chega e sempre tem aquele que só olha para o lado negativo, que não somos nós, amém? Ele diz, a gente vai morrer. A gente quase foi apedrejado lá, agora vamos lá para morrer. Junto com ele, ele vai morrer e nós vamos morrer. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Ficava à distância de mais ou menos 3 quilômetros. E muitos judeus, 19, tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Vê aqui que ela primeiro contesta a ausência de Jesus, mas depois manifesta a sua fé e diz com convicção, Deus te dará tudo o que pedires. Mas disse Jesus, 23, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse Jesus, e aqui mostra também o conhecimento de Marta acerca da palavra, mas disse Jesus no 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja que quando Jesus está presente, ele pode mudar toda a história. Quando Jesus se faz presente na nossa vida,
E a nossa fé é real nessa presença de um Deus que tudo pode, como dá o exemplo aqui de Marta. Agora o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser a Deus, que Ele fará. E aí Jesus dá a expressão de que isso é verdade. Fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui ele está usando o paralelo entre as duas mortes. Não é somente a morte eterna que ele finaliza. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Porque no verso 25 ele, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, 26, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Que nessa corrida, nesse chamado, nós podemos levar essa vida a todos quantos estão perdidos, a todos quantos estão desesperançosos com suas vidas, a todos quantos estão a ponto de entregarem a sua vida à morte, desperdiçando tudo aquilo que Deus já colocou. Você está ligado nisso? Você pode crer nisso? De que ainda que alguém recebeu um laudo, um diagnóstico médico de que a sua vida já está perdida, possa ser você impelido de fé, deixar toda a convicção humana, toda a fragilidade humana, e falar assim para aquela pessoa que está desesperançosa: se você crê em Jesus, ainda que você morra hoje, você viverá para a glória dele. Nós precisamos nos preparar para isso. Isso é caminhar e correr. Quando nós damos esse passo de fé e não ficamos neutralizados diante de uma realidade que pode ser de desesperança para muitas pessoas, a luz de Deus resplandecerá sobre nós se nós despertarmos, como disse ali na palavra. Esse é o passo no qual Deus quer que nós demos. Essa é a corrida para a qual Ele tem nos chamado. É não ficarmos parados. É sermos movidos pela fé. Uma fé que fará transformar a realidade desse mundo que está perdido. Continuemos aqui o texto no verso 27. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Vê os alunos aí da classe, ó, aqui aparece o Cristo, que nós aprendemos hoje. Ela faz a declaração aqui: eu tenho crido que tu és aquele que Deus haveria prometido, é ungido de Deus, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Eu creio. Ela estava diante de um quadro de morte. Ela estava diante de um quadro humanamente irreversível. Só que mesmo assim, ela expressa a sua fé. E é para isso que Deus tem nos chamado. Lemos mais uma vez. Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. 28. Quando Jesus vence a morte. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam
confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui vai mais um exemplo de pessoa que confia em Deus. Marta e Maria e Lázaro tinham uma intimidade tal com ele que faziam com que eles tivessem essa convicção. Marta falou isso e Maria torna a dizer: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Essa é a mensagem que nós devemos levar. A presença de Jesus em nossas vidas. Quando nós chegamos em qualquer lugar com a presença de Jesus, nós precisamos ter essa convicção de fé. Ainda que o quadro seja irreversível, humanamente falando. Para Deus não há impossíveis. Amém? Glória a Deus por isso. Ainda que o quadro seja irreversível, para Deus não há impossíveis. Maria, chegando ao lugar aonde estava e vendo, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Aqui vai mais um exemplo de Jesus, uma característica de Jesus, que ele era o amor, ele é o amor, Jesus é o amor. Aqui humanamente Jesus agita no seu espírito, é tomado de um estado emocional por amor àquela família, pela perda daquela vida. Então, 34, onde o colocaram? Logo lhe perguntou: vem ver, Senhor. E responderam ele. E o que aconteceu? No 35, irmão, Jesus chorou. Havia sentimento em Jesus pela vida. Havia sentimento em Jesus de não perder para a morte. Havia sentimento em Jesus de que algo precisa acontecer ainda, existe um propósito para a vida de cada um de nós e a morte não pode levar precocemente. Por isso ele chora. Então, 36, os judeus disseram: vejam como ele amava. Por isso ele chorou. 37, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Aqui entra mais um quê de incredulidade, de contestamento, de julgamento. Eles indagam, mas Jesus havia curado o cego lá no capítulo 9, daqui do Evangelho de João, onde deu mais um exemplo, quando ele caminhava e viu um cego de nascença, os discípulos logo o indagaram: Senhor, quem pecou? Quando a gente vê um quadro de enfermidade ou qualquer coisa, uma tragédia, a gente vai logo julgar, faz parte da nossa natureza. O que aconteceu? Alguém errou. Tem que ser punido. O que as pessoas estão falando, e eu ouvi hoje pela televisão, hoje ou ontem, quem já foi preso por conta dessa tragédia lá da mineradora? Onde eles erraram? E a gente vê muitas das vezes algum enfermo e tal, mas o que aconteceu? E isso faz parte da falha da natureza humana. Mas é bom para chamar a nossa atenção, para ver como Jesus age diante dessas coisas. Leio mais uma vez o 37. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? É óbvio, Jesus sabia que sim, mas ele já havia anunciado aos seus discípulos lá: isso aconteceu, privilégio para vocês irem lá, e além de verem o Pai sendo glorificado, verão o Filho sendo glorificado por intermédio do Pai aqui nessa terra. E glória é uma obra que é evidente. Nós aprendemos isso pela manhã também aqui.
Um entendimento bem claro. Glória é uma obra que se manifesta. Todos veem. Verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, sabendo o que haveria de ser feito. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. 39. E ele diz: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, aquela que tinha convicção de que ele poderia ressuscitar, aquela que tinha convicção, que disse lá: Senhor, agora tu pode pedir o que tu quiser ao Pai. Ela diz: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Humanamente falando, era um quadro irreversível. Mas disse Jesus. Você pode ler, igreja? Que glória é essa para a qual Jesus estava falando? Era uma obra sendo concretizada aqui na terra, que evidenciaria a sua glória. Então, tiraram a pedra, 41. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Veja aqui um outro exemplo de Jesus e outra característica que serve para você anotar aí, para andar como Jesus. Antes da obra acontecer, agradeça. Pode anotar aí. Antes da obra acontecer, agradeça. Jesus falou para tirar a pedra. Ele ainda não havia dado ordens. Ele levanta as mãos para os céus e dá graças a Deus. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Quer andar como Jesus andou? Agradeça antes da obra acontecer. Anota aí. Isso depois vai virar um treinamento, uma palestra, um estudo. Agradeça antes da obra acontecer. E ele continua, 42. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus e o Pai eram um. Jesus era, assim como homem 100%, era 100% Deus. Ele fez isso para dar o exemplo para nós. Agradeça antes da obra acontecer. 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Aí vê aí a dica. Quer irromper com uma situação irreversível? Brade em alta voz. É o exemplo do mestre. Ele não era Deus, ele já havia agradecido a Deus, glorificado. É só nós refletirmos, haveria necessidade de Jesus, o mestre, gritar, bradar em alta voz. O grito, irmãos, ele desperta. O grito, ele desperta, ele irrompe barreiras. E talvez até barreira da incredulidade. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Bradou em alta voz é gritar bem alto. Aí sumiu dali, né? Você acompanha comigo aí 43 do capítulo 11, verso 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz
Eu conjecturo esse episódio aqui de Jesus como aquilo que nós devemos desejar como corrida. Mesmo Jesus tendo aguardado alguns dias para ir até lá, ele correu, porque ele amava, ele correu, porque ele mostra para os seus discípulos que era necessário que isso acontecesse e que eles estivessem ali para ver. E ele correu para deixar um exemplo de motivação de fé para aqueles que estavam assistindo. Então Jesus não ficou parado. Ele correu também vencendo o paradigma da perseguição e da morte. Como Tomé havia dito, nós vamos com ele e nós vamos morrer junto com ele. Ele está sendo perseguido, foi quase apedrejado, agora vão cercar ele lá e nós vamos morrer junto. Mas Jesus correu para manifestar a sua glória, cumprir a sua obra aqui nessa terra. Quando aqueles indagaram quem havia pecado, seus pais, seus antepassados do cego de nascença, Jesus afirma mais uma vez, isso aconteceu com ele para que a obra de Deus se evidenciasse na sua vida. Lá no capítulo, depois você acompanha lá, capítulo 9, logo no início, quando ele cura um cego de nascença. Ele diz anteriormente, isso aconteceu por qual motivo? Para que a obra de Deus evidenciasse na vida dele e na família dele. Aqui com Lázaro, ele fala de uma outra forma, para que a glória dele, que também é a obra, se evidenciasse, não só na ressurreição do morto, é para todos aqueles que estavam vendo, assim como os discípulos. Por isso ele aqui no verso 47, ele brada em alta voz. Existe na medicina aí já uma comprovação, e por que nós gritamos assim em momentos de dor? Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Nós sentimos uma dor muito forte, e dá aquela sensação e aquela vontade de gritar. Isso é uma defesa do nosso corpo, que é comprovado pela medicina. São segundos de alívio para a dor. Então, para tudo tem propósito. Nada acontece alheiamente. Deus estabeleceu propósito para todas as coisas. Como ele diz na sua palavra. Há propósito para tudo debaixo do céu. Então, Jesus brada em alta voz por causa de quê? Agora, para irromper com a incredulidade daqueles que estavam vendo, daqueles que indagaram por que ele não estava ali antes. Lázaro, vem para fora. E aí no verso 44, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos, com faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Veja que quando a obra é evidenciada, a fé é ativada. Vai ter casos que nós vamos precisar nos mover em fé para irromper com o sobrenatural e para que alguns creiam. E creram nele. 46. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estão fazendo? Perguntaram eles. E aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Essa era a preocupação agora daqueles religiosos da época. É de perder o seu posto. Mas aqui fica o exemplo de Jesus. E eu finalizo com essa declaração aqui daquele povo. Se o deixarmos, o que a palavra diz ali?
se a obra continuar, todos quererão. Essa era a preocupação deles e deve ser o nosso desejo. Se essa obra que Jesus começou lá, nós desejarmos continuar, desejarmos não ficarmos parados hoje, correr para essa carreira, nós receberemos a coroação, como disse o apóstolo Paulo lá na carta a Timóteo. O atleta que se preparar e seguir as regras, seguir o exemplo do mestre, ele verdadeiramente experimentará essa obra aqui nessa terra. Aqueles que despertarem do sono, como disse a palavra do apóstolo Paulo também aos Efésios, no capítulo 5. Se despertarmos do sono, e nós levantarmos dentre os mortos, o que vai acontecer? Tal como a obra que ele fez lá na antiguidade, ela acontecerá hoje, porque ele resplandecerá através de nós. Então essa é a mensagem que Deus trouxe para nós nessa noite. Nós precisamos ter impelido no nosso coração o desejo de não ficarmos parados. Deve ser impelido no nosso coração o desejo de irmos e seguir o exemplo dele, de fazermos aquilo que ele fez, porque ora na mesma palavra ele disse, seu evangelho, que obras maiores nós faríamos. E aonde estão essas obras? Aonde essa glória tem sido manifesta? Nós precisamos ter o desejo no nosso coração de sermos como Jesus, de seguirmos os seus passos. E essa é a minha oração essa noite para a igreja, para que amanhã nós não lamentemos, talvez, uma oportunidade perdida. Aqueles discípulos que estavam com ele viram a sua glória manifesta, tanto através do Pai quanto do Filho. Que esse seja o desejo do nosso coração. Amém? Vou te convidar a ficar em pé, que você se prepare para essa